Olá, boa noite. Eu sou Luiz Guimarães, médico psiquiatra da Holist. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cannabis medicinal. Vai lá, chama a galera, marca todo mundo. A gente tá ao vivo também lá no YouTube. Vai lá que dá um tempinho para avisar o resto do povo que esqueceu. E aí vamos começar a falar. A ideia vai ser que eu comece falando algumas coisas de forma bem gerais. E aí vocês vão interagindo aí. Oi, minha filha já está online, tá vendo? Uma audiência fiel. Um beijo para você, minha filha. Bom, eu queria começar conversando com vocês, contando uma história. Uma vez um homem O homem chegou em casa e viu a sua mulher fazendo um cozido. E aí ela cortava as duas partes do cozido, as duas pontas do cozido. E ele perguntou a ela: meu amor, por que é que você corta as duas pontas do cozido? E ela respondeu: eu não sei, a minha mãe fazia assim. Naquela noite a sogra dele ia jantar na casa deles. E ele chegou para a sogra e perguntou: minha sogra, por que é que a senhora cortava as duas pontas do cozido? E ela respondeu: eu não sei, porque a minha mãe fazia assim. E o homem ficou com isso na cabeça. Na semana seguinte, ele foi ao asilo, onde a avó da esposa estava internada, para perguntar especificamente isso. Por que é que a senhora cortava as duas pontas do assado? E a senhorinha respondeu: porque naquela época a minha tigela, a minha assadeira era pequena. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É porque muita coisa a gente começa a repetir e a replicar sem entender por que está fazendo, porque em algum momento alguém lá no passado fez. E a gente não entende por que está fazendo isso, porque isso se replica na atualidade. E o que é que isso tem a ver com o que eu estou falando hoje? Tem a ver porque, assim, não existe nenhuma razão, nenhum motivo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Toda a comunidade científica estuda o assunto. Para que a cannabis ela seja uma droga proibida. Quando você vai ler a respeito da história da cannabis, ou melhor, então, eu estou aqui falando de maconha, a maconha medicinal, e daqui a pouco eu vou explicar por que a gente vai estar falando, a gente bota o nome cannabis, mas a gente está falando de maconha, a maconha para uso medicinal, porque a maconha ela tem vários usos. Ela pode ser para uso recreativo, ela pode ser para uso religioso, ela pode ser uso na indústria, seja na indústria alimentícia, seja para fabricação de papel, fabricação de corda. E ela pode ser usada também na área médica. Então a gente está falando de maconha. Eu vou falar de maconha porque cannabis é o nome científico. Ninguém disse que vai beber uma cerveja, vou beber lúpulo com malte. Só beber cerveja. Então, voltando ao assunto, então não existe nenhuma razão quando você vai ver na história para que a cannabis tenha sido uma planta tão endemonizada e tão proscrita e tão assim, que as pessoas tenham este medo tão grande dessa planta. Quando você vai ler na história, existe muito de preconceito, existe muito de interesses comerciais, existe muito de estigma, mas não existe nenhum motivo científico para que essa planta seja endemonizada. Eu estou começando essa live falando assim, porque é importante que a gente tenha isso na cabeça, porque existem duas coisas ligadas à cannabis. A primeira é falta de informação. E a segunda, o que é pior do que a falta de informação, é a desinformação. É a informação errada que as pessoas escutarem em algum momento e vivem replicando. E quando você vai ver lá atrás, na história da maconha, a história da cannabis, ela está muito ligada a preconceito racial, ela está muito ligada a... seja porque era negro, era hispânico, era oriental. Aqui no Brasil era totalmente ligada a isso. Se for pegar, dê uma googada aí para verem a história da cannabis no Brasil, que você vai ver que é ligada a preconceito. Então tem frases do tipo:
o negro usa maconha, se a mulher branca usar maconha, o negro vai querer seduzi-la. Então, assim, tem coisas horríveis que são ditas, mas nenhuma é um motivo científico, é muito só preconceito. Então, eu quero começar a nossa palestra falando por aí, porque a gente, de uma forma geral, em sociedade, a gente deseja uma resposta simples para um temor complexo. E o que é que a gente faz? A gente, como forma de um instinto natural, a gente transforma um temor da gente em um símbolo. E depois a gente quer destruir esse símbolo na esperança que esse temor vá embora. Isso acontece desde que a humanidade é a humanidade. Por exemplo, nós tivemos as cruzadas aí, nós tivemos as caças às bruxas. E é muito mais fácil quando a gente encara assim, a gente coloca um símbolo numa coisa, que eu a responsabilizo por todo o mal, e destruindo isso, eu vou ter a resposta para os males que acontecem. Mas só que a verdade não é assim. Então, eu quero começar essa live dizendo, não existe nenhuma razão para a cannabis ser proibida do ponto de vista medicinal. E nem recreativo. Isso aí a gente pode conversar em outro momento, em outra live. Mas não existe. E desafio alguém a mostrar. Eu, quando comecei a estudar sobre cannabis, eu fui para o meu primeiro congresso de cannabis faz uns 3 ou 4 anos, e aí eu tive contato com o pessoal, e comecei a seguir um colega lá do Rio de Janeiro, João Menezes, e ele fala que ele começou a estudar cannabis por conta disso, e ele afirma, não existe nenhuma razão para a cannabis ser proibida. E aí eu fui, por que esse cara está dizendo isso? E eu fui pesquisar, e de fato não existe. E a ideia agora é que a gente comece a trocar dúvidas e comecem as perguntas para que a gente possa interagir melhor. Então, eu posso, aqui eu tenho uma lista de perguntas aqui, então, algumas pessoas mandaram previamente, mas eu espero que vocês mandem perguntas aí. E a primeira coisa que as pessoas perguntam aqui é, tem várias perguntas aqui, então vou escolher uma aqui aleatoriamente. A cannabis pode gerar dependência? Depende de que maconha a gente está falando. Porque, assim, pode, assim como toda droga que mexe de forma aguda com a sua forma, com o seu estado subjetivo, a cannabis pode causar dependência, mas a gente tem que começar a entender um pouco da terminologia. Droga é qualquer substância que colocada por qualquer via no organismo, interaja com o organismo, alterando sua função, alterando o seu funcionamento, a sua forma. Então, pomada é droga, emplasto é droga, supositório é droga, xarope é droga, tudo isso é droga. Substância psicoativa é toda substância que age no cérebro, alterando o seu estado. Então, a principal substância psicoativa que a gente usa é café. Porque a gente fala assim, não, porque é substância psicoativa. Café é substância psicoativa, e todo mundo consome café. Então, existem pessoas que são viciadas em café? Existe. Então, sim, a maconha pode causar dependência, mas num número muito pequeno de pessoas. Então, muito menor do que o álcool, por exemplo. Todo mundo que usa álcool é alcoolista? Não. E nem todo mundo que faz uso de maconha se torna um dependente de maconha. Mas a gente está aqui para falar basicamente de cannabis medicinal. Marcos falou assim, o que o senhor pensa sobre quando falam que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas? Bobagem. Isso é uma bobagem total, não tem nenhum estudo que fale disso. A principal, se a gente for parar para pensar nisso, a principal porta de entrada para qualquer outra droga é o álcool. Ninguém começa com maconha, todo mundo começa com álcool. E não existe nada que mostre que a maconha, isso é uma visão preconceituosa. Não existe nenhum estudo mostrando que a maconha é a principal droga de entrada para as outras drogas. O que torna a maconha como porta de entrada para as outras drogas é ela ser ilegal, que faz com que você ali na clandestinidade, e aí na clandestinidade você começa a entrar em contato com outras drogas. Isso sim. Vou olhar aqui, a Sara está sinalizando ali que nosso celular chegou. Terapeuta Isabela Caçares. Mas quando a maconha é gatilho para transtorno que a pessoa tem predisposição? Bora lá. A gente vai ter que diferenciar o seguinte. A gente vai falar aqui sobre a maconha medicinal.
A maconha que se fuma na rua, por não ser legalizada, a gente não sabe o que esse pessoal está fumando. Que maconha é essa? Porque assim, a gente vai falar lá, e aí se for de interesse de vocês, a maconha é uma planta muito sedutora, muito assim, quando a gente vai estudar a botânica da maconha, é legal de estar estudando sobre isso agora que eu estou me abrindo a porta para estudar um monte de coisa. É uma planta de fácil cultivo, é uma planta que, desde a sua plantação até a extração, ela passa por vários processos. Então, o que essa galera anda fumando aí na rua, a gente não sabe, porque tem metal pesado, tem agrotóxico, tem mofo. Assim, eu não sei que maconha é essa que a galera fuma. Agora, como todas as medicações, existem drogas que as pessoas não podem usar. E não é só a maconha, não. Por exemplo, tem pessoas que têm psicose usando esteroides. O álcool também pode causar psicose. Então, a maconha é uma droga que ela, em pessoas predispostas, pode causar doenças psicóticas? Pode, mas não existe uma psicose necessariamente induzida pela cannabis. Acho que alguém perguntou ali. Essa bobagem que maconha é a porta de entrada foi a afirmação do deputado, depois não consegui, da audiência pública. Qual a sua opinião quanto à legalização da maconha medicinal? Eu não consigo entender por que ela é proibida. Então não existe nenhum motivo, como quando eu comecei a falar, eu quero que alguém traga por que a maconha é proibida e por que eu não posso usar maconha como remédio. Para que as pessoas que estão ouvindo a gente consigam entender. Eu posso usar como remédio, na minha prática clínica, ópio. Quem não sabe o que é ópio, é derivado da papoula que faz a heroína. Então, eu não consigo imaginar hoje, por exemplo, um hospital que não tenha opiáceo. Morfina, dolantina, os xaropes à base de codeína. Quem na época assistiu aquele seriado House, o House era viciado num opiáceo. Então era o grande mote da série é que ele era viciado no remédio analgésico, tanto que ele foi internado. Então, eu posso usar ópio, que se eu for colocar numa classificação, é bem mais poderoso e mais potente em termos de causar dependência do que a maconha, como medicação. E por que eu não posso usar a maconha como medicação? Por que esse entrave? E é tudo isso baseado muito em preconceito. Não existe nada que porque assim, se a gente for pegar a história da maconha, desde lá atrás, 12 mil anos, já se usava essa planta de forma recreativa, já se usava essa planta em rituais, já se usava essa planta como alimento e já se usava esta planta na medicina. O médico da Rainha Vitória prescrevia para a Rainha Vitória para enxaqueca. Então, assim, é uma excelente medicação. Não existe nada que mostre que ela não pode ser usada como medicação. E aí a gente entra numa outra seara que é a seguinte. Por que assim, existe uma coisa meio maluca aqui no Brasil. A gente está permitindo que se importe a cannabis, mas é proibido plantar. E aí o que torna a coisa proibitiva, porque a coisa passa a custar... Hoje eu já posso... eu quero dizer, a maconha medicinal é liberada no Brasil, certo? Eu posso prescrever hoje maconha medicinal, você vai na farmácia e vai comprar ao módico preço de R$2.000 um frasquinho que, a depender da dose, não dura nem um mês. Então, existe maconha medicinal. Agora, a ideia é tornar ela mais acessível e facilitando o plantio e o cultivo aqui, para que eu não tenha que pedir para os parceiros importarem. Alguém colocou ali, Leandro, deixa eu ver aqui, tem outra pergunta para ele responder Leandro ali. Existem 64 habeas corpus no Brasil que dão direito a plantar cannabis e essas pessoas produzem o próprio CBD. Porém, tem algumas pessoas utilizando óleo full espectro, ou seja... Aí eu não consegui ver o resto da sua pergunta, Leandro. Mas, bom, deixa eu responder a essa pergunta do Leandro, que aí a gente já entra em outro campo. A maconha é uma planta, deixa eu ver, o CBD. Algumas pessoas, ou seja, ele parou ali. Não só o CBD, e sim toda a medicina que ele oferece com todos os canabinoides. Qual a sua opinião sobre o óleo full espectro? Então, bora lá. O Leandro falou de uma coisa. Leandro, vê só.
As pessoas que fazem uso da cannabis em casa, elas não usam só o CBD. Então, para a gente entender o que é que o Leandro está falando ali. Eu tenho uma planta, certo? A planta, imagina isso aqui é a planta da cannabis. Nela eu tenho vários elementos. Eu tenho os fitocannabinoides, que são os canabinoides. Eu vou falar dos principais. E esses fitocannabinoides, os mais conhecidos são o CBD e o THC. Eu estou falando da planta, certo? Esses são que são até agora estudados como os efeitos terapêuticos. Mas eu tenho outros canabinoides. Tem o CBG, CBDL, tem um monte de letrinha bonitinha. Eu tenho os terpenos e os flavonoides, que são substâncias que dão cor e sabor à planta, e dão cheiro à planta, que também possuem efeitos terapêuticos. Por exemplo, na maconha eu tenho o limoneno, que tem o limão, que tem propriedade anti-inflamatória. Tem o beta-caroteno, que tem a sálvia, tem bom. Então, quando eu faço, e hoje a gente entende que quando eu uso, usando o seu termo que você usa, o óleo full spectrum, ou seja, eu pego todos os elementos que a planta tem, ele tem um efeito terapêutico maior do que se eu pegar um elemento isolado. Porque dentro de nós existe um que a gente chama de sistema endocannabinoide. Eu vou abrir um parênteses. Lá na escola a gente aprendeu que existe o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema endócrino, o sistema reprodutor. E agora aí no final da década de 80, começo da década de 90, foi descoberto o sistema endocannabinoide. Sim, a gente tem uma maconha natural da gente. Nessa maconha natural da gente, tem dois componentes que agem. É a anandamida e o 2-AG, certo? No corpo da gente existem como se fossem fechaduras para essas chaves que são a anandamida e o 2-AG, que são nossas maconhas naturais, agirem. E o que é que faz esse sistema endocannabinoide, esse sistema da gente? Ele é responsável pelo humor, ele é responsável pela regulação da temperatura, ele é responsável por inflamação, por reação ao estresse, ele é responsável pelo sono, ele orquestra, ele é responsável pela manutenção desse meio interno. Quando eu pego um medicamento e eu só tiro uma parte dele, no caso aí o CBD, e na maconha, quando a gente estuda, aí esses fitocannabinoides, né? Onde o CBD, que é o canabidiol, e tem o THC, que é o tetraidrocannabinol, que são os dois mais estudados, mas tem que lembrar que toda planta ela tem um valor, eles vão agir. Se eu pego só o CBD, é eu limitar muito o efeito terapêutico da maconha como remédio. Então, o ideal é que eu tenha uma medicação que tenha um amplo espectro, esse chamado full spectrum, onde contemple o CBD, o THC, os flavonoides, os terpenos. Os trabalhos mostram que existe um efeito muito melhor, e eu usando a quantidade de dose menor, quando eu uso a maconha full spectrum. Deixa eu olhar aqui que tem perguntas ali, aqui, que chegaram aqui. Pergunta. Em meu emprego, faço exames toxicológicos periódicos. Posso fazer uso de maconha medicinal ou vai me prejudicar no trabalho? Bom, vamos lá. O que ainda é proscrito o uso do... Pessoal, como eu falei, a planta tem CBD e tem THC, além de outras substâncias. O que é proibido legalmente, assim, em termos de, você não pode, é o THC, porque dizem que o THC é famigerado, que ele é uma droga psicotrópica, mas ele, como remédio, ele não tem a mesma concentração que tem em outras, na forma recreativa. Então, se você tiver uma indicação de fazer uso de cannabis como remédio, o seu médico pode lhe fazer um relatório e mostrando, até porque a cannabis como remédio, ela não causa esse barato, ela não dá, não.
Ela não tem esse poder desse barato, essa coisa alucinógena, psicodélica, que dá de outras formas. Então, sim, você pode fazer uso de cannabis. Ou talvez você possa fazer uso de uma formulação que tem uma concentração maior de CBD e quase nada de THC, que isso aí não vai pegar no exame do seu trabalho. Tanto que é assim que está sendo feito na prática esportiva. Os atletas estão usando preparações que tenham CBD isoladamente. Deixa eu ver aqui. Temos outra pergunta. De professor Freire. Conseguimos comprar facilmente? Bom, sim e não. Hoje é muito mais fácil conseguir o processo de aquisição da cannabis medicinal. Hoje, se você chegar num consultório de um médico que sabe prescrever cannabis, você pode sair da sala com uma receita e comprar na farmácia. Como eu falei, o preço, a questão ainda é o preço, que é proibitivo, que custa em torno de R$ 2.000, certo? Mas aí você pode mandar importar. O que é preciso? O médico faz a receita, só que essa receita, ela tem que ter o nome específico do produto. Não é como se, por exemplo, você chegasse em meu consultório e dissesse, eu vou passar uma dipirona para você, 500 miligramas. E aí você chega na farmácia e escolhe o nome da dipirona que você quer. Não, eu tenho que prescrever o tipo, o nome que é, então o nome do laboratório, a especificação. Aí você vai entrar no site da Anvisa, fazer uma solicitação para que seja comprada aquela medicação, e aí a Anvisa vai mandar para você essa autorização, e aí você entra em contato com o laboratório, e o laboratório vai conseguir importar para você. Esse processo em torno de uns 25 dias, em média, 25, 30 dias. É uma coisa demorada. Aqui no Brasil você consegue através de algumas associações. Aqui em João Pessoa tem a Abrace, eu tenho muitos pacientes que eu peço da Abrace. Então, você sai de uma receita, a gente faz um relatório, você entra no site da Abrace e segue todo um protocolozinho lá. E você consegue de uma forma mais fácil. Vamos ver mais perguntas aqui. Pergunta de Késia. Quais os benefícios da maconha em pacientes com doenças como TAG, TOC? Bom, aí a gente entra no campo das indicações. Aí eu vou responder essa pergunta, uma outra aqui, quando a pessoa pergunta aqui quais são as indicações da cannabis. Cadê a pergunta da pessoa? Ah, tem aqui. Deixa eu me ver, pronto. Quais são as indicações da cannabis medicinal? Então, a gente pode indicar a cannabis para uma infinidade, um número muito grande de doenças. Agora, uma coisa que eu quero deixar ressaltada. Não é uma panaceia para tudo, não vai funcionar com todo mundo e nem em todos os estágios de todas as doenças. Em muitas doenças ela pode entrar como um adjuvante. Então a gente pode prescrever para Alzheimer, para depressão, para transtorno de estresse pós-trauma, para autismo, para epilepsia, para doença de Parkinson, para pacientes com quadros de dores crônicas, para neoplasias. Então, assim, para doença inflamatória intestinal, demência. Então, assim, existem infinidades de problemas que podem ter a maconha indicada para o tratamento. Se não como um remédio principal, mas como um adjuvante. Por exemplo, em oncologia, ela é muito utilizada para diminuir as náuseas e vômitos causadas pelo processo da quimioterapia. Mas a maconha também está sendo estudada para tratamento de câncer. Então, já que a gente está no Outubro Rosa, se vocês derem uma googada aí, botar assim, cannabis medicinal, tratamento de câncer, você vai ver que a maconha medicinal está sendo estudada pela capacidade de impedir a proliferação de células cancerógenas em alguns tipos específicos de cânceres. Então, assim, ela tem uma quantidade muito grande de indicações, certo? Agora, lembrando, não é uma panaceia, não é para todo mundo e a gente tem que ter mais informação. Então, a ideia dessa conversa aqui é a gente poder ter informação e dar informação, porque a gente vive num mundo meio complicado. Hoje, semana passada,
Eu estava ouvindo que o ministro da Justiça mandou uma carta lá para o Congresso falando que se liberasse a maconha medicinal, ia aumentar o número de usuários recreativos e ia aumentar, e que não há nenhuma evidência científica do uso terapêutico da maconha. Então mostra uma total desinformação do ministro. Então bora lá, deixa eu me ver outra pergunta aqui. Pergunta de Luciano. Meu filho tem 15 anos e tem encefalomalácia detectada na ressonância magnética. Este ano ele apresentou agressividade e violência. Além disso, há uma suspeita de autismo e esquizofrenia. A cannabis é recomendável? Olha, Luciano. Sim. Assim, a cannabis ela começou a cannabis medicinal, principalmente aqui no Brasil, tem um documentário, você tem aí na internet, chamado Ilegal, A Vida Não Espera, que foi o grande boom, acho que foi em 2014, onde mostra essas crianças, as mães dessas crianças tendo que importar de forma ilegal a maconha medicinal para poder tratar os casos de epilepsias refratárias. E o que a gente tem visto, assim, que são crianças que usam 5, 6 anticonvulsivantes e quando passam a fazer uso da maconha medicinal, elas reduzem o número de crises, assim, são crianças que têm várias e várias crises durante o dia e passam a ter ou cessar as crises ou ter crises semanais, uma ou duas. Então, assim, melhora muito a qualidade de vida delas e também diminuem a carga de outras medicações que estão tomando. Então, sim, talvez seu filho, então, sendo avaliado por alguém que entenda, tenha uma indicação de fazer uso da maconha medicinal. E reitero, assim, é importante essa conversa aqui, é importante que as pessoas estejam interessadas para poder tirar uma coisa chamada estigma, porque é interessante que apenas 0,2% dos médicos no Brasil prescrevem maconha. E o Brasil é um país com grande potencial para o uso da maconha medicinal e que a gente está, assim, e os pacientes ainda têm muito preconceito. Só que, por um outro lado, está havendo um outro fenômeno que é a chegada dos pacientes com muita informação no consultório, questionando ao médico sobre o uso da maconha medicinal. Então, isso é muito importante. Então, assim, e esse meu interesse veio muito disso, os pacientes que chegavam, porque eu fiz parte de uma geração, como todos os médicos que são aí formados, que não teve acesso em sua formação básica a estudar a maconha enquanto remédio. Deixe-me ver aqui uma outra pergunta. A Edi Silvana perguntou por que o acesso é tão difícil. Eu acho que eu já respondi isso, Edi Silvana, assim, porque ela ainda não tem regulamentado o seu plantio e as pessoas que estão querendo regulamentar estão fazendo de um jeito que torna inviável, por exemplo, para o pequeno produtor, porque tem câmeras e tem chip, e tem iluminação, é de uma forma tão complicada que torna inviável o que o pequeno produtor faça, certo? E tem muita gente ainda dificultando esse acesso. Então, por isso que é tão caro. Mas já foi pior. Os remédios tarja pretas usados para o tratamento da dependência química causam mais dependência do que a maconha? Veja só, a gente não usa necessariamente as medicações tarja pretas para tratar da dependência química. Para falar também, a cannabis medicinal, a maconha medicinal também serve para tratar dependência química. Mas os remédios tarja preta, como você se referiu, eles têm um potencial de causar dependência também, assim como a maconha também tem, mas não é em todo mundo. Bora lá. Façam perguntas, deixa eu ver aqui da lista de perguntas que é que eu posso responder mais. Uma pergunta que podem vir aí de vocês é, poxa, a maconha medicinal é só o óleo? Não, a maconha medicinal, tem uma pergunta que foi justamente isso. E quais os tipos de uso, como é que eu posso usar a maconha medicinal? Vamos lá, vou interromper aqui. Paulo perguntou, Guima, para bipolaridade, a cannabis pode ser usada? Pode, Paulo. Pode sim. Ela em uma de suas apresentações, ela pode ser usada. Então, bora lá. Estou falando de apresentações, porque usar a maconha como remédio, eu posso usar ela
o óleo dela, a extração do óleo que é o que está sendo mais falado hoje em dia, o óleo de CBD, mas eu quero enfatizar que não é só o óleo com CBD. Para algumas patologias, como dores crônicas, demências, eu posso utilizar e devo lançar mão do óleo rico em THC, certo? Nós temos aqui no Brasil óleo rico de THC. Então, na forma de óleo, eu posso usar de forma tópica, como creme ou pomada, e lembrando que eu posso usar mais de uma forma. Então, eu posso usar como creme, posso usar a forma como óleo. Eu posso utilizar ela na forma de cápsula. Então, existem as cápsulas que têm cannabis. A desvantagem disso em relação ao óleo é porque o óleo eu consigo titular melhor a dose a ser usada, certo? Mas eu tenho na forma de cápsula. Eu posso utilizar ela como supositório. Não temos aqui no Brasil essa via, mas para algumas doenças inflamatórias intestinais tem esse uso. Eu posso usar no óleo vaporizador, né? O óleo nos vaporizadores nas canetas, que também não tem esse uso aqui legalizado ainda aqui no Brasil. Eu posso usar ela fumada. Então, lá fora eu posso prescrever, em outros países eu posso prescrever, porque a erva que eu quero, o tipo de erva, a concentração, a pessoa vai lá e adquire, certo? E eu posso usar como bala de goma e outros comestíveis. Então, eu posso usar, lembrando que maconha medicinal é qualquer forma de apresentação da maconha que eu use como uma forma terapêutica. E aí, respondendo sua pergunta, Paulo, sim, a gente pode usar para bipolaridade. Alguém perguntou ali, eu posso usar para neuralgia de trigêmeo? Sim. Pode sim usar para neuralgia de trigêmeo. Boa noite. Acho que Cari Souto perguntou ali. Boa noite. O uso da cannabis medicinal em Parkinson é off-label ou já tem estudos conclusivos? Olha, Cari Souto, estudo conclusivo não tem. Até porque a gente está falando de uma coisa que é recente, mas tem muitos estudos que mostram muitos indícios de que funciona. Porque assim, o que a gente tem que lembrar, a gente está na época do Covid, o pessoal agora tá mais íntimo da parte médica. Vou pegar uma medicação, sei lá, os antidepressivos. Os antidepressivos, quando são feitos estudos, são feitos numa população ideal. Assim, o paciente não pode ter isso, o paciente não pode ter aquilo, tomou por tanto tempo. Por exemplo, agora na vacina da Covid, os voluntários não podem usar outra medicação, os voluntários não podem usar outro tipo de vacina, os voluntários não sei o que, não sei o que. Pega uma população que eles chamam de ideal. Mas só que depois que colocar no mundo real, quando a vacina, é que vai ver se dá problema ou não. A mesma coisa a gente tem com a cannabis. Então, assim, o que a gente tem é que existem vários estudos e vários indícios mostrando que tem resultados positivos. Por exemplo, como é que eu vou dizer por que eu preciso de um estudo para ser conclusivo, para pegar o meu filho que tinha 200 crises convulsivas no mês e passa a ter nenhuma, ou passa a ter uma por semana? Eu não preciso de um estudo conclusivo para isso. Eu não preciso de um estudo conclusivo para pegar aquele velhinho que não falava, que não interagia, que não... Porque é isso que está acontecendo com a maconha. E ainda bem, assim, que está vindo dos pacientes para a comunidade científica, o que está forçando os médicos a terem que se estudar, a se posicionar. Então, assim, a evidência está vindo do paciente. Porque quantos e quantos remédios a indústria farmacêutica não lança para a gente e chega com os estudos, não, porque os estudos isso, os estudos aquilo, e depois com o tempo a gente percebe que na prática não é nada disso, aquilo era só propaganda de laboratório para vender medicação. Ao contrário da cannabis, a gente está falando de uma planta de uso milenar. A gente não está falando de uma coisa que surgiu semana passada, que foi fabricada em laboratório. A gente está falando de uma coisa que tem um uso milenar. Então, assim, se você for botar uma googada, a história da cannabis, a história da maconha como remédio, você vai ver que isso vai de 12 mil anos atrás. Então, assim, é a experiência, como está dizendo o Kézia ali, experiência clínica que está mostrando para a gente os efeitos. E volta a falar, pegando o gancho aí, o pessoal está falando, pensa muito que cannabis medicinal, por exemplo, eu já cheguei aqui, pessoal, Guimarães, e o CBD? O CBD, maconha medicinal não é só CBD não, é tudo que tem junto. Às vezes eu preciso lançar a mão só do CBD, mas eu preciso lançar a mão às vezes do THC, dos terpenos, dos flavonoides. Então assim, eu preciso lançar a mão de tudo. Então,
Por que o pessoal falando muito de CBD? Porque isso é legislação americana. Lá, as plantas têm que ter um baixo teor de THC, menor do que 0,3, para serem consideradas como maconha medicinal. Então a gente tem essa mania de copiar, aí traz para cá. Não, só o CBD não. O THC também tem o seu lugar, tem a sua indicação. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sara está me sinalizando ali que temos perguntas. Pergunta vinda do YouTube. Professor Freire. Doutor, a sua experiência está em quais patologias? Em caso de demência de Alzheimer, tem uso? Olha, professor Freire, eu sou psiquiatra, então eu tenho uma experiência em patologias da minha área. Então, eu estou tratando de depressão, ansiedade, insônia. Eu tenho alguns pacientes com esquizofrenia que eu tenho colocado com óleos mais ricos em CBD. Eu tenho alguns pacientes demenciados que eu tenho prescrito com uma boa resposta. Então, assim, eu estou tendo uma experiência, a minha experiência está muito nas doenças da minha área da psiquiatria. Mas eu tenho participado de muitos eventos e tenho a possibilidade de ouvir e de fazer cursos, de participar de workshops, onde estou vendo a experiência de outros colegas da área de hematologia, da área de pneumologia, da área da neurologia, que são muito positivas também. Vamos lá, Paulo está mostrando, THC acelera, CBD desacelera. Paulo, a grosso modo é isso mesmo. O THC, ele dá um up e o CBD, ele dá uma diminuída. Tanto que a gente fala assim que quando porque tem até uma pergunta aqui, que acho que alguém fez assim, o que devo fazer se meu filho comer algo que contenha cannabis? Eu achei interessante essa pergunta, que eu fiquei imaginando, poxa, será que a mãe um dia fez um bolo lá e botou maconha, e aí o menino foi lá e comeu sem querer? Bom, o que você deve fazer é dar CBD para ele, porque o CBD, ele regula a função do THC no sistema que eu falei, o sistema endocannabinoide. Então, e eu quero dizer que a maconha, ela não é uma droga isenta de efeitos colaterais, mas ela é uma droga muito segura. O CBD é altamente seguro, em doses altas. Já não posso dizer o mesmo do THC, mas ele é uma droga muito segura e os efeitos colaterais dele, quando existem, são muito manejáveis. Então, sim, Paulo, o CBD, ele dá uma desacelerada, mas ele não dá sonolência, e o THC, para você, nessa linguagem, dá uma acelerada. Agora, alguém perguntou ali, trata nevralgia? Sim. Geralmente, para dores crônicas, ela tem um bom efeito. Cristiane Porto, qual a sua experiência para o tratamento de agressividade em autismo? A minha irmã, porque eu lembro da Cristiane Porto. Cris, olha, eu ainda não tenho experiência a minha experiência em autismo, mas eu tenho de colegas com os quais eu tenho falado com a resposta muito boa, certo? Então, assim, eu não tenho experiência minha. Se eu disser que eu tenho experiência em autismo, eu não tenho. Eu tenho o relato de colegas dos workshops que eu tenho participado. Ana Lúcia Castro, o CBD aumenta o apetite? Veja só. Depende, a gente usa muito, a cannabis medicinal tem uma indicação no tratamento de transtornos alimentares, mas o CBD isoladamente, não, ele não aumenta o apetite, ele não vai fazer ganhar peso necessariamente, mas ele tem essa regulação, e tanto que é usado em pacientes caquéticos, certo? De AIDS, ele tem uma indicação, e ele aumenta esse apetite nesse aspecto, ele melhora essa caquexia. Mas tem gente, porque eu estou respondendo isso, porque tem gente que, não vou usar maconha porque eu vou ganhar peso. Não necessariamente. Não vou usar maconha medicinal porque eu vou ganhar peso. Não. Onde é utilizada a cannabis no esporte? Boa pergunta. Os esportistas de ponta, eles têm usado o CBD, especificamente, para regeneração muscular, para diminuir a inflamação, porque o impacto, ele causa inflamação, e a maconha, ela tem esse efeito anti-inflamatório também, certo? E tem sido utilizado, se você colocar aí cannabis medicinal e esporte, você vai ver que tem tido um uso muito grande no CBD no esporte. E os atletas têm relatado isso. E eles estão podendo usar o CBD, já que não, porque o princípio psicoativo maior do THC não está presente.
Paulo colocou lá, a famosa larica ou fome do cão, hahaha. Então, isso quando você faz a maconha de forma recreativa, porque assim, a gente não sabe, volta a falar, a gente não sabe que maconha esse pessoal fuma por aí. Alguém perguntou ali, qual o menos nocivo, maconha fumada, vaporizada ou por ingestão? Vê só, se a gente for falar de maconha, porque assim, o que é nocivo que você está querendo falar? Nocivo para quê? Porque assim, quando a gente faz a vaporizada, isso a gente está falando de via de administração diferente. Então, porque se você pegar a mesma quantidade de maconha e for administrar por via oral, vaporizar ou fumar, eu vou ter concentrações diferentes em tempos diferentes. O ruim de você ingerir é que você vai ter uma absorção meio que errática e vai demorar mais para fazer efeito e você não vai parar aquilo logo, porque está dentro de você. Quando você aspira ou inala, você fuma, você regula o que você está aqui tomando, o que você está fazendo e você para. Certo? Então tem um efeito mais rápido. Meu geriatra me prescreveu Pamelor para ansiedade, logo após a morte de meu esposo. Mas antes de iniciar a tomar, li a bula e após ler não quis iniciar a tomar, porque tem tantas contraindicações. Olha, se você fosse basear só em contraindicação, você não vai tomar nem dipirona. Se você pegar a bula da dipirona, você vai ficar horrorizada também. As pessoas gostam de demonizar as medicações psiquiátricas, mas se você for ler a bula de qualquer remédio, vai ter um monte de contraindicação. Mas se seu geriatra passou, é porque ele lhe avaliou, ele lhe escutou e achou que para você tem essa indicação. Peraí, Sara está ali me sinalizando que tem perguntas chegando aqui. A maconha desencadeia algum transtorno psicológico, tipo fumar e ter paranoias? Bom, bora lá. Existem pessoas, olha só, primeiro, mais uma vez, de que tipo de maconha a gente está falando, certo? Porque existem maconhas. Então, assim, o que existe aqui no Brasil, na rua, é uma desgraça e a gente não sabe o que é. Pessoas predispostas que fazem uso de drogas com alta concentração de THC, certo? Elas podem, sim, passar por uma experiência psicótica, que pode ser transitória. Assim como você passa por uma experiência ruim quando você bebe muito rápido e você faz bobagem, fala, fica agressivo. Mas algumas pessoas desenvolvem quadros paranoicos quando fazem uso de cannabis. Principalmente quando a gente fala de cannabis para uso recreativo, a gente está falando de o uso adulto, o uso em pessoas com mais de 21 anos. Ninguém deveria usar droga abaixo dos 21. E por que as pessoas não deveriam usar drogas abaixo dos 21 anos? Porque é a época que o sistema nervoso está em formação. Então, por exemplo, a minha mão já nasceu minha mão, o meu nariz já nasceu meu nariz, só aumentou de tamanho. Mas meu sistema nervoso não. Quando eu nasci, eu não sabia falar, eu não sabia fazer isso, eu não sabia sentar. Então, o meu sistema nervoso ele foi se especializando e essa especialização ela só se consolida com os 20 e 21 anos. Antes disso, quando eu coloco qualquer tipo de droga, eu posso interferir nessa diferenciação do sistema nervoso central. Então, o que é que está acontecendo hoje em dia? Muitas crianças, adolescentes com 12, 13, 14 anos, estão usando maconha com altos teores de THC e com isso estão desenvolvendo transtornos psíquicos. E por conta desse público é que as pessoas endemonizam tanta droga. Então, assim, a gente tem que lembrar que criança de 12, 13, 14 anos não pode nem beber, não deve estar fazendo uso de álcool também, certo? Então, a ideia é que quanto mais tarde desse consumo, menor vão ser os problemas. Deixa eu me olhar aqui mais perguntas. Pergunta. Experimentei a cannabis uma vez e fiquei muito calada com pensamentos paranoicos. E não foi só uma vez. Até hoje não entendi o porquê, já que algumas pessoas reagem positivamente. Porém, abriu muito minha mente, mas nunca mais quis usar. Tem alguma maneira correta para o uso? Olha, aí eu volto a lhe dizer, aqui não tem o nome da pessoa. Eu não sei que cannabis você fez uso. E tem que lembrar que uma mesma droga, ela tem
efeitos diferentes em pessoas diferentes. Tem pessoas que, vou pegar uma droga mais conhecida, o álcool, tem pessoas que tomam álcool e ficam mais extrovertidas. Tem pessoas que bebem álcool e ficam mais introspectivas. Tem pessoas que preferem o álcool destilado. Eu só gosto de vodka. Tem pessoas que gostam do álcool fermentado, que não se dão bem com álcool destilado. Então, eu não sei que maconha você fez uso. Certo? Então, acho que assim eu consigo responder a sua pergunta, porque eu não sei que maconha você fez uso. E eu não sei... E outra, eu não sei como é que estava o seu estado de espírito quando você fez uso. Porque eu vou dar um exemplo. Imagine você que eu tô puto da vida porque, sei lá, briguei com minha esposa, não recebi um dinheiro, e tem uma pessoa que eu quero dar uma resposta desaforada, e agora eu beba. A primeira coisa que eu vou fazer é brigar com as pessoas, pegar o telefone e dar a resposta desaforada que eu estou pensando em dar. Agora, imagina que eu estou feliz pra caramba, a live hoje foi um sucesso, bombei, ganhei dinheiro hoje pra caramba, minha família está toda bem, e eu vou beber. Vamos supor que nas duas ocasiões eu tenha feito o uso de uma garrafa de uísque. Ao final dessa uma garrafa de uísque, a percepção vai ser a mesma? Porque eu tenho que entender que a droga é uma interação. O efeito que a droga tem é uma interação da droga, do poder que a droga tem, com o meu subjetivo. Então, eu não sei que maconha você fez uso. Deixa eu ver aqui. Pergunta. É verdade que a cannabis na adolescência pode causar esquizoafetividade? Eu acho que eu respondi isso assim, sim, se usada com muita frequência em uma dose de THC muito alta. Criança nenhuma, quando eu falo criança, 12, 13, 14, 15 anos, deveria usar maconha. A gente está falando do uso da maconha recreativa a partir dos 21 anos. Hélia T. Cerâmica. Qual outro tratamento é indicado para o tratamento da dependência química sem uso de remédio tarja preta? Olha, eu acho que eu respondi isso. Nem todas as... O tratamento da dependência química ele não envolve necessariamente o uso de medicação tarja preta. Então, é avaliado caso a caso. Então, porque quando a gente fala de remédio tarja preta, a gente está falando de Rivotril, diazepam, bromazepam, o frontal, e nem todo mundo que tem dependência química precisa usar isso. Então, existe um monte de outras medicações que a gente pode usar para tratamento da dependência química. Alguém está perguntando ali, doutor, a cannabis afeta a memória? Depende da frequência do uso e de como você faz esse uso. Então, algumas pessoas... vou fazer a comparação com álcool. Quando você bebe muito, você faz besteiras que você não lembra no outro dia. É preciso que as pessoas lhe lembrem. Então, depende do uso que você faz. Tem gente que usa maconha para produzir. Tem gente que produz, escuta, lê, escreve muito bem sobre o efeito da cannabis. Então, não necessariamente. Mulher no período da gestação, então, pode fumar, né? Não. A maconha no uso no período gestacional, ela está relacionada a alterações fetais. De jeito nenhum. Para o tratamento da neuralgia, o uso seria em cápsula. Olha, Érico Fabrício, a desvantagem do uso em cápsula é porque a dose já vem feita. Então, eu não vou poder titular a dose. Então, o ideal no tratamento da cannabis, por isso que o óleo é tão divulgado, é que eu consigo titular a dose. Porque o tratamento da cannabis, a gente segue uma regra de menos é mais. Porque o efeito terapêutico da cannabis é como se fosse um U invertido. Então, assim, com uma dose menor, eu tenho um efeito maior, mas às vezes quando eu vou aumentando essa dose, o U invertido aqui, eu vou caindo o efeito. Então, menos é mais. Doutor, segundo uma profissional, a encefalomalácia do meu filho causou o retardo mental dele, mas não se tem a certeza se ele tem esquizofrenia. Ok, ele precisaria de uma avaliação. Porque, não sei, assim, se o seu filho está com um quadro convulsivo de difícil controle, talvez a cannabis medicinal servisse para ele. Então, as crianças que têm quadro convulsivo de difícil controle, independente da causa, como a menina lá do filme do Ilegal, ela tem uma síndrome genética que causava síndromes epiléticas, ela se beneficiou muito com o uso da cannabis. Olá, Yami. Se associado com retardo, o óleo é recomendado para ele que tem 15 anos? Sim. Veja só, a maconha medicinal, ela
é indicada para tratamento em crianças também. A gente está falando do uso medicinal da maconha, tá certo? E a via de administração para criança seria óleo. Uma das vias. Deixa eu ver lá. Fizeram uma pergunta. A maconha tradicional pode ser usada como medicinal? Eu acho que eu respondi isso. Sim, a maconha, a gente está falando de maconha, em determinadas vias. Bacelar Matheus perguntou: como se dá o uso da cannabis em pacientes com câncer? Principalmente agora que estamos no Outubro Rosa. Ó, Matheus, excelente pergunta. A cannabis, ela entra de várias formas. Como eu falei anteriormente, eu estava falando antes, já existem estudos no câncer, falando do Outubro Rosa, mostrando o efeito terapêutico da cannabis no câncer de mama. E aí mostrando que a cannabis, ela, vou falar de uma forma simples, ela inibe uma enzima que faz a proliferação da célula cancerígena, ou seja, ela inibe a metástase. Então tem estudos mostrando aí que a maconha medicinal ela tem esse efeito e ela também entra como um paliativo, um cuidado paliativo dos efeitos colaterais da quimioterapia, náuseas e vômitos. Então a maconha medicinal tem um espaço muito grande em oncologia. Érico Fabrício, desculpe, mas entendi a resposta sobre como tratar neuralgia com a cannabis. Não entendi. Érico, você precisaria talvez de uma avaliação, porque assim, ela atua na dor. Eu não estou dizendo que ela vai atuar especificamente na sua dor, mas em dores crônicas, principalmente dor neurológica, assim, a cannabis medicinal com teor maior de THC, ela tem um efeito muito legal. Deixa eu ver, Sara está me localizando aqui. Existem os usos seguros da cannabis de forma recreativa? Sim, existe o uso seguro. A maioria das pessoas que fazem cannabis de forma recreativa, elas não têm problemas com esse uso. A minha grande questão é, eu não sei o que as pessoas usam na rua, volto a dizer. Assim, a minha grande questão, e a gente pode vir aqui voltar a falar, se vocês quiserem, sobre legalização, descriminalização de drogas, maconha de forma recreativa, porque assim, o grande problema é que essa proibição faz com que as pessoas entrem em contato com drogas que a gente não sabe a procedência. Eu posso usar como um correlato quando houve, lá no passado, na década de 30, lá nos Estados Unidos, a proibição do álcool, a lei seca. O que é que aconteceu? O tráfico aumentou do álcool, certo? Serviu para um monte de gente ganhar dinheiro, tem aí a história do Al Capone, e aí começaram a vender álcool ruim, álcool envenenado. E quando você compra uma coisa no tráfico, uma coisa ruim, uma coisa envenenada, muita gente morreu. Se você for ler a história da lei seca, muita gente morreu porque estava consumindo esse álcool cheio de metais e mal feito. Você vai reclamar para quem? Você vai chegar no Procon e dizer, ó, eu comprei uma maconha na mão do traficante que era ruim? Então, assim, mas existe sim um uso recreativo. Então, assim, a gente está falando de uma droga que dá para fazer uso recreativo, assim como o álcool dá para fazer uso recreativo. Vamos lá, Sara está me perguntando. Nós temos 5 minutos. Deixe-me ver. Vamos lá, perguntem aí. Se me perguntarem, eu vou falar aqui. Eu sugiro a vocês, assim, tem um monte de documentário legal. Tem um documentário chamado baseado em fatos raciais, muito legal. Tem um documentário muito bacana também chamado O Cientista, que fala da história do cientista que descobriu o sistema endocannabinoide. Alguém perguntou lá, Iris Silva, o que está escrito na sua camisa? Seria, nas quartas nós usamos verde, mas aí ele fez um trocadilho, weed, né? Weed que é maconha em inglês, então seria nas quartas, mas maconhamos em verde ou algo assim. Isso tem a ver com aquele filme Garotas Mais, onde falava que nas quartas nós usamos rosa.
E a ibogaína, muito usada na África, o que o senhor acha? Roberto Mascarenhas. Olha, eu trato com ibogaína e eu acho um excelente tratamento. Então, assim, eu tenho uma experiência grande com ibogaína e eu acho um excelente tratamento que precisa ser mais falado. Eu posso voltar aqui em outro momento e falar sobre ibogaína, porque assim, eu tenho estudado muito sobre medicina psicodélica, sobre o uso dos psicodélicos para tratamento. Então, existe uma corrente muito grande, onde a gente está falando muito de uso do LSD, o uso da ayahuasca, o uso da psilocibina, o uso do MDMA para tratar doenças. Então, assim, eu acho que chegou o convencional da indústria já deu o que tinha que dar. O sistema monoaminético, serotonina, dopamina, certo? Já deu, tá dando o que tem que dar e a gente tem que partir para o que já existia antes de existir a indústria farmacêutica. Então, e a cannabis medicinal, Mica Araújo está dizendo, vamos fazer uma live sobre ibogaína. Vamos, amigo, vamos sim. A gente pode falar sobre medicina psicodélica e com o uso da ibogaína, sim. Excelente live, parabéns, obrigado a vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero que fique como... outra coisa que eu quero deixar claro, alguém está falando ali, a cannabis tem revolucionado o tratamento de pacientes com dores crônicas. Neuralgia é uma condição que pode ser benefício com o uso também, o Érico auxilia, tarará. Então, assim, muito bom. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se informem, leiam, porque, assim, não é qualquer cannabis, não é qualquer óleo, não é aquele óleo assim, porque a cannabis ela é uma planta que, por exemplo, ela absorve metal pesado do ambiente. Então, poxa, se alguém fez uma plantação de cannabis perto de uma ferrovia ou numa estrada, você pode coletar uma cannabis onde tem muito metal pesado e você se intoxicar com aquilo ali. Então, as pessoas chegam assim, me diz um nome aí que meu primo vai trazer de não sei de onde, fulaninho plantou. Então, assim, bora democratizar o uso da cannabis, para que as pessoas também possam plantá-la e ter em sua casa, assim como a minha avó tinha plantação de erva cidreira e de chá de boldo, certo? Alguém está aqui me falando, deixe-me ver. Estamos em... já estou... Me deixar aqui falando, eu vou falar a noite toda, então bora lá. Estamos encerrando. Gostaria de avisar aqueles que nos acompanharam no YouTube que vamos passar o vídeo de nossa campanha do Outubro Rosa, que está muito bacana e vale a pena conferir. Compartilhem. Então, porque se vocês me deixarem falando aqui, a gente vai até 10 da noite falando disso aqui. Então, assim, bora discutir o tema. Liguem para cá se vocês quiserem que a gente volte para cá para falar sobre dependência química. Dia 21 eu vou estar aqui de volta para falar sobre dependência tecnológica. E tem vários outros tipos de dependência. Então, assim, a gente tem que se informar. A gente está numa época que a gente não pode permitir que aconteça o que aconteceu no passado. Tem uma galera aí dizendo que a Terra é plana, então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Então, assim, se informem. A maconha é uma planta democrática. Então, assim, para quê? Se eu quiser comprar um remédio da indústria, eu compre, mas se eu quiser plantar, como tem pessoas que adquirem na justiça o direito de plantar e ter em casa e fazer o seu remédio, que eu também possa ter direito a isso. E que o paciente possa escolher. Por exemplo, poxa, se eu estou passando mal, com uma diarreia, eu posso fazer um chá de boldo, mas se não resolver, eu vou no médico. Então, assim, não tem que ser essa coisa que eu fique preso. A gente tem que sair dessa estrutura que está formada. Então, assim, a gente está falando de uma planta que tem efeito medicinal. Então, a gente tem que democratizar esse uso, tem que falar mais desse uso. Então, hoje a gente falou sobre maconha. Maconha como forma de remédio, que é um excelente remédio. Seja ele feito de forma caseira, desde que bem orientado, porque, poxa, a ideia é que a gente passe a informação para que as pessoas plantem direito em casa, não é de qualquer jeito, que é um excelente remédio. Se a coisa não melhorou, vai no médico, a gente tem várias apresentações, várias formas de aplicar. Então, é isso aí, e ninguém vai morrer porque tomou um chá de maconha errado, não. Mas, assim, estamos abertos a discutir o caso, se for o caso, a gente pode voltar aqui para falar mais coisas. A gente está bolando aqui o pessoal do marketing, fazer um workshop para falar sobre cannabis, cultivo, plantação, trazer alguém que fale do direito, certo? E a ideia é a gente falar do assunto, democratizar o assunto, ter direito à informação. Muito obrigado. Muito obrigado, minha filha. Minha filha é sempre, como sempre, muito generosa comigo. Pai, amei a live. Também te amo, minha filha. Obrigado a todos vocês que assistiram. Até mais.
A palavra que é dita alivia o peito. Excelência em saúde mental é acolher a mulher que luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa Oliste.